Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos retornando na manhã deste que é o sexto dia da semana para fazermos a leitura, também trazermos os comentários das duas últimas aliot da Parashá que estamos estudando e estaremos finalizando com a leitura dessas duas últimas aliot, não somente encerrando a Parashá, mas também encerrando o livro de Shemot, o segundo livro de nossa bendita Torá. E eu quero aqui dar o nosso Boker Tov, muito bom dia, Shalom a todos, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. Você que ainda não está inscrito em nosso canal, pedimos que possa se inscrever. Você que ainda não deixou o seu like, possa deixar também o seu like. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade, você poderá também nos ajudar enviando aí as suas contribuições, o seu maser ou a sua tzedakah, que você poderá fazer através do QR Code que aparece na tela ou pela chave Pix, que é anussimbrasilcristiuma@gmail. Então hoje, a leitura das duas últimas aliot é uma leitura um pouquinho mais extensa. Ela começa no capítulo 39 de Shemot, Êxodo, capítulo 39, do verso 22 até o encerramento, que vai capítulo 40 e o passuque 38. 40, 38. Então, vamos fazer a leitura. Hoje estamos no dia 14 do mês de março do ano de 2026 e no dia 24 do mês de Adar do ano de 5.786. Lembrando que nós estamos chegando já bem próximo aí da nossa festividade de Pêssar. Não deixe de fazer as suas compras, não deixe para amanhã, né? Antecipe as suas compras, faça o pedido das suas matzot, do vinho, você que vai estar celebrando Pêssar em casa, né? As pessoas, como acontece nos anos anteriores, as pessoas no dia de Pêssar preparam também a sua mesa, a sua casa, e conectados por meio do nosso canal, vão também, por meio da Haggadah, vão no passo a passo e juntos celebramos aí a nossa festividade de Pêssar. Então, não deixe para amanhã, faça o seu pedido da sua matzá, do vinho, lembrando que é um vinho especial, né? Um vinho especial que é Le Pêssar, ou vinho preparado para a festa de Pêssar. Não pode ser outro vinho. Você não pode beber outro vinho a não ser o vinho que é próprio para a festa de Pêssar, tá bem? Então, quando você for fazer o seu pedido, não esqueça de a esse detalhe, tá bem? Diga para lá o seu fornecedor que é o vinho para Pêssar. Se não tiver, não compre, porque durante 8 dias nós não comemos nada com fermento, e os vinhos que não são próprios para Pêssar, eles são acrescentados alguns cereais. Então, a você também que hoje, dia 14 de março, né, está completando mais um ano de vida, parabéns para você, votos de felicidade, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura das duas últimas aliot, capítulo 39 de Shemot, verso 22 até o capítulo 40, verso 38.
Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E fez o manto do éfode, obra de tecelão, todo de tecido de lã azul celeste, e a boca do manto era dobrada por dentro, e como cabeção de malha, com uma orla ao seu redor, para que não se rompesse. E fizeram sobre as orlas do manto romãs de tecido azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. E fizeram campainhas de ouro puro, e puseram as campainhas sobre as romãs, sobre as orlas do manto ao redor, no meio das romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, sobre as orlas do manto ao redor, para servir como ordenou o Eterno a Moshe. E fizeram as túnicas de linho, obra de tecelão, para Aharon e para seus filhos, a mitra de linho, os adornos das tiaras de linho e os calções de linho torcido, e o cinto de linho torcido, tecido azul celeste, púrpura e carmesim, obra de bordador, como ordenou o Eterno Moshe. E fizeram o diadema da coroa da santidade de ouro puro, e escreveram sobre ele a escritura, como gravura de selo, santidade ao Eterno. E puseram sobre ele um cordão de lã azul celeste, para pô-lo sobre a mitra por cima, como ordenou o Eterno a Moshe. E acabou-se todo o serviço do tabernáculo, da tenda da reunião, e fizeram os filhos de Israel como tudo o que ordenou o Eterno a Moshe, assim fizeram. E trouxeram o tabernáculo a Moshe, a tenda e todos os seus objetos, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, e a coberta de pele de carneiros tintos de vermelho, a coberta de peles de tarraxe, e a cortina do véu, a arca do testemunho, suas varas e o tampo, a mesa, todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro puro, suas lâmpadas, lâmpadas da ordenação e todos os seus utensílios, e o azeite da iluminação, e o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso das especiarias e o véu da entrada da tenda, o altar de cobre e sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus utensílios, o lavatório e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e o véu para a entrada do pátio, suas cordas, suas estacas e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da reunião. As vestes do serviço para servir a santidade. As vestes de santidade para Aharon, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para servir, conforme tudo que ordenou o Eterno Moshe. Assim fizeram os filhos de Israel todo o serviço. E viu Moshe toda a obra, e eis que fizeram como ordenou o Eterno, assim a fizeram, e abençoou Moshe. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, farás levantar o tabernáculo da tenda da reunião, e porás ali a arca do testemunho, e protegerás a arca com a divisória, e trarás a mesa, e porás em ordem os pães, e trarás o candelabro, e acenderás suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e porá o véu da entrada do tabernáculo, e porás o altar da oferta de elevação diante da entrada do tabernáculo, da tenda da reunião, e porás o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e porás ali água, e porás ali o pátio ao redor, e porás o véu na porta do pátio.
tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está nele, e o santificarás, e todos os seus utensílios, e será santidade. E ungirás o altar da oferta de elevação, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será o altar santidade de santidade. E ungirás o lavatório e sua base, e o santificarás. E farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da reunião, e os lavarás com água, e farás vestir a Arão os vestidos da santidade, e o ungirás e o santificarás, e ele me servirá. E seus filhos farás chegar, e os fará vestir túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, e ele me servirão, e será para eles a unção por sacerdócio perpétuo para suas gerações. E fez Moshe conforme tudo o que lhe ordenou o Eterno. Assim fez. E foi no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que foi levantado o tabernáculo. E fez levantar Moshe o tabernáculo, e pôs suas bases, colocou as suas tábuas por suas barras, e fez levantar as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ele, por cima, como ordenou o Eterno a Moshe. Tomando o tabernáculo, o testemunho, o pôs na arca, e colocou as varas sobre a arca, e pôs o tampo na arca, por cima, e introduziu a arca no tabernáculo após a cortina da divisória, e protegeu a arca do testemunho, como ordenou o Eterno a Moshe. E pôs a mesa na tenda da reunião, no lado norte do tabernáculo, fora da divisória, e pôs em ordem sobre ela os pães diante do Eterno, como ordenou o Eterno a Moshe. E pôs o candelabro na tenda da reunião, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Eterno, como ordenou o Eterno a Moshe. E pôs o altar de ouro na tenda da reunião, diante da divisória, e fez queimar sobre ele incenso de especiarias, como ordenou o Eterno a Moshe. E pôs o véu na entrada do tabernáculo, e o altar da oferta de elevação pôs na entrada do tabernáculo da tenda da reunião, e ofereceu sobre ele a oferta de elevação e a oblação, como ordenou o Eterno a Moshe. E pôs o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e pôs ali água para lavar. E lavaram-se nele Moshe, Arão e seus filhos, suas mãos e seus pés, ao entrarem na tenda da reunião, e quando deviam chegar ao altar se lavavam, como ordenou o Eterno a Moshe. E fez levantar o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pôs o véu da entrada do pátio, e acabou Moshe a obra, e cobriu a nuvem a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo, e não pôde Moshe entrar na tenda da reunião, porque pousou sobre ele a nuvem, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E ao levantar-se a nuvem de sorte de sobre o tabernáculo, moviam-se os filhos de Israel em todas as suas jornadas. E se não se levantava a nuvem, não se moviam até o dia de seu levantar, porque a nuvem do Eterno estava sobre o tabernáculo durante o dia, e de noite havia fogo nele, aos olhos de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betoreinu, Baru atah Adonai noten haTorah. Ao concluir-se a leitura de cada um dos livros da Torá, é costume a congregação seguida do leitor proclamar. Então, vamos juntos proclamar Hazak, Hazak, Venite Hazek. Novamente, Hazak, Hazak,
venite hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém. Baruch Hashem. E assim chegamos ao final da Parashá, das duas Parashot que estudamos ao longo da semana. Então, o livro de Shemot chega ao seu final, falando de todo o serviço do tabernáculo, da tenda da reunião. Mas o livro de Shemot, o qual iniciamos lá no capítulo 1, no Passuque 1, ele nos traz a história da saída do êxodo, da saída do nosso povo da terra do Egito. Então, ao longo de cada paraxá que estudamos, a cada Shabbat e durante os dias da semana, nós conhecemos por meio deste livro a história do êxodo, a história da saída do nosso povo da terra do Egito e na sua caminhada pelo deserto e na construção do Mishkan, do tabernáculo, do chamado de Moshe. E assim concluímos o nosso livro de Shemot. E o Eterno fala a Moshe dizendo acerca da inauguração. Então, tudo foi pronto, tudo ficou pronto, conforme Deus assim determinou. Todos contribuíram, todos ajudaram. E claro, quando tem a participação, quando o povo se une, não tem projeto de fato que não se alcance. Somente quando o povo se dispersa, quando o povo não se une, não vai. Agora, se o povo estiver unido, tanto para uma causa boa como para uma causa ainda que não seja boa, aquele projeto vai adiante. Foi o que nós vimos no livro de Bereshit, Gênesis, quando o rei ele começa a construção, Nimrod começa a construção daquela torre, cujo objetivo era alcançar o céu. Então, ainda que não era um projeto de Deus, era um projeto humano, mas mesmo assim, tendo a união daquele povo, aquele projeto estava crescendo. Aquela torre, dia após dia, estava crescendo. Então, o projeto estabelecido por Deus foi completamente finalizado. Aqui não houve uma interrupção, tudo conforme Deus determinou. Tudo quanto o Eterno falou foi feito. Por quê? Porque houve a participação do povo. O povo se uniu em prol deste projeto. O povo contribuiu financeiramente para a realização deste projeto. O povo fez doações, o povo contribuiu, o povo trabalhou. Homens e mulheres que foram capacitados por Deus para a realização e a conclusão de todo este projeto. E tudo ficou pronto. E houve a inauguração. E o Eterno fala a Moshe, dizendo que no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano da saída do Egito, o tabernáculo, ele seria erguido. Foram colocados, foram trazidos todos os objetos sagrados, a menorá, a mesa da preposição, todos os objetos sagrados, a arca, a cortina que separava o santo dos santos. Tudo foi colocado no seu devido lugar. E
a roupa dos sacerdotes, a preparação dos sacerdotes, a instrução que eles receberam para também exercer a sua função. Então, foi no primeiro mês do segundo ano, no dia 1º do mês, o tabernáculo foi erguido e a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Eterno encheu todo o tabernáculo. Então, o livro de Shemot conclui, ele se encerra falando da conclusão do tabernáculo, da construção, e tudo ficou pronto. Então, o que a Torá nos ensina, que aprendemos por meio dessa construção, é que hoje não temos mais um tabernáculo, hoje não temos mais um templo, e nós temos o nosso corpo, que é o templo, o Ruach HaKodesh. Então, cabe a cada um de nós, por meio de nossas preces, de nossas orações, viver a nossa vida nessa relação com Deus. Pois sabemos que um dia esse tabernáculo, este corpo, também vai tombar, né? Mas nós esperamos, aguardamos a vinda do Mashiach, a chegada do Mashiach, ao qual ele, na sua vinda, estará novamente colocando a construção, dando início à construção ao terceiro templo. Então, enquanto isso não acontece, possamos nós viver como comunidade dentro dos nossos projetos e sendo cada um de nós, né, uma peça, digamos, importante em toda essa construção, na construção do nosso próprio tabernáculo, e que por meio dele, do nosso tabernáculo, a menorá, a luz de Hashem, possa brilhar, né, para aqueles que ainda não se aproximaram, aqueles que ainda estão distantes da Torá. Que Deus abençoe-nos, que Deus nos conceda a sua bênção, sabedoria, entendimento, dons, assim como ele capacitou a Betzalel, que Hashem possa nos capacitar para o trabalho que realizamos em prol de nossa comunidade. Que assim seja, que Hashem os abençoe a todos, lhe dê sabedoria, entendimento e no crescimento na sua vida espiritual. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, 6º dia, encerrando a semana, e após o pôr do sol, 19 horas, permitindo Hashem, estaremos então com o nosso serviço de Kabbalat Shabbat através do nosso canal Anusim Brasil Criciúma pelo YouTube. Pedimos que você possa nos ajudar, compartilhe, né, as nossas transmissões, nossos serviços diários, o link do nosso Kabbalat Shabbat, do Shaharit. Pedimos que você possa copie o link e mande para um amigo, para um familiar, né? E assim você estará ajudando a nossa comunidade também. Um ótimo dia, que Deus vos abençoe e vos guarde. Shalom a todos e desde já um Shabbat Shalom. Fique com Deus. Shalom, shalom.